55. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 330. Novo Mundo Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Os últimos 3 dias foram incrivelmente anormais para as pessoas que vivem nas Ilhas Panu. Eles acreditavam que a força governamental seria derrubada por uma força antigovernamental, mas esta sofreu perdas inimagináveis. Quando estavam prestes a perder a esperança na força antigovernamental, os mercenários que contrataram fizeram a força governamental se render com uma bandeira branca. A reviravolta dramática dos acontecimentos fez com que as pessoas não conseguissem compreender o que tinha acontecido. Mas, independentemente disso, a revolução finalmente teve sucesso. Após a captura do quartel, o povo finalmente recuperou a confiança na vitória. Os insurgentes que ainda não haviam morrido na guerra civil se reuniram sob a nova bandeira, recuperaram o equipamento do arsenal e capturaram o palácio presidencial. Arrastaram o presidente Edward, que ainda não havia acordado, da cama e o jogaram na prisão. Um insurgente subiu no topo do palácio presidencial e arrancou a bandeira original, substituindo-a pela nova, 9 estrelas e 2 folhas de palmeira. As 9 estrelas representavam as 9 ilhas do arquipélago Panu, as folhas de palmeira representavam a vitória. Ao mesmo tempo, com a marcha dos insurgentes, Zhang Yaping, eleito chefe do Partido Liberal, tornou-se o novo líder no Palácio Presidencial. Ele leu a nova declaração diante de repórteres estrangeiros. O antigo regime foi banido. O regime das Ilhas Panu foi alterado de uma ditadura presidencial para uma república presidencial. Ao mesmo tempo, o país adotou o federalismo. O novo nome do país era Novo Panu Unido, ou, resumidamente, Xin. O primeiro presidente foi Zhang Yaping, com um mandato de 5 anos. Uma eleição geral será realizada 5 anos depois. O parlamento foi composto por 9 membros eleitos de cada uma das jurisdições das 9 ilhas. Com exceção de algumas pequenas emendas na Constituição sobre o poder do presidente, todas as leis foram substituídas pelo regime político anterior. Um órgão federal composto por apenas 9 ilhas era cômico aos olhos da mídia. Muitos veículos de comunicação ocidentais estavam debatendo se essa notícia deveria ser incluída no noticiário internacional ou no entretenimento. Imediatamente, o repórter da BBC perguntou se o país tinha o nome Han. Zhang Yaping explicou que as pessoas com ascendência Han, que representavam 36% da população da ilha, constavam como língua oficial, juntamente com o inglês e o holandês. Foi uma decisão baseada na cultura, então não havia necessidade de maiores interpretações. Outro repórter fez uma pergunta bastante incisiva. O presidente Edward usou os militares para estabelecer uma ditadura. O que o impediria de seguir o mesmo caminho que ele? Quanto a essa pergunta, embora Zhang Yaping se sentisse ressentido, sua expressão não revelou nada. Ele calmamente anunciou um termo que surpreendeu todos os repórteres: contrato defensivo. A Defesa Nacional das Ilhas Panu será contratada exclusivamente pela Corporação Comercial Celestial. A Celestial tem o direito de contratar mercenários dentro ou fora das fronteiras de Panu como sua força defensiva. As Ilhas Panu serão diretamente responsáveis pela Constituição, sem necessidade de obedecer às ordens do presidente. A taxa do contrato será paga na forma de impostos alfandegários e aluguel de terras. Quando ouviram a explicação de Zhang Yaping, o mesmo pensamento passou pela mente de todos os repórteres. Isso é loucura. Nesse caso, isso praticamente significou que as forças armadas do país foram entregues à propriedade privada e operariam de forma semelhante a uma corporação. Essas forças armadas teriam alguma capacidade de combate? Seriam capazes de proteger a segurança nacional? Esse tipo de empresa estaria segura, para começo de conversa. Mas depois que eles pensaram bem, esse tipo de coisa não era algo sem precedentes. A atual força da UE era um exército que dependia principalmente de empresas privadas. Mais de 60% do orçamento de defesa era pago a empresas contratadas. Os atuais soldados da UE realizavam as tarefas mais básicas como soldados, enquanto os demais eram contratados. Do desenvolvimento de armas e fabricação à logística de suprimentos, havia empresas contratadas em todos os lugares. A força seria estatal, enquanto empresas privadas seriam contratadas para o trabalho. Isso não só economizaria uma quantia significativa em termos de custos, como também transferiria o ônus de quaisquer baixas para a empresa.
Como havia um precedente, essa medida certamente poderia ser aplicável. Mas foi a primeira vez que esses repórteres ouviram falar de contratar toda a defesa nacional para uma empresa privada. Eles tinham que dizer que, por ser preguiçoso, o pequeno país do tamanho de um gergelim estava na fronteira do mundo. Por conta disso, o pequeno país com menos de 20 mil habitantes foi capa de jornais internacionais diversas vezes. Ao mesmo tempo, a Celestial Trade também apareceu nas páginas de uma agência de notícias de renome. A empresa da qual o público nunca ouviu falar, todos os tipos de alegações irresponsáveis começaram a aparecer. Ponto. Alguém disse que pode haver petróleo sob as Ilhas Panu e que a Celestial Trade Corporation é subsidiária de uma gigante petrolífera, então o capital pode ser da UA. Alguém também imaginou que pode ser obra da UA, que planeja intervir em assuntos internacionais. É claro que ninguém imaginava a conexão entre a Celestial e a Futura Internacional, já que as duas não tinham nenhuma relação. Antes da partida do navio da África Ocidental, Jiang Shen fechou a Futura Security no Níger e transferiu o equipamento e os indivíduos restantes para duas embarcações. Quanto à infraestrutura básica, ela foi vendida ao governo do Níger a preço de custo. Os dois navios zarpariam pelo Cabo da Boa Esperança e seguiriam a rota mais distante até as Ilhas Panu. Do outro lado, depois que os insurgentes empurraram o presidente Wade e sua família para a prisão, eles marcharam furiosamente em direção à mansão de Johnny. Desta vez, eles foram muito mais cautelosos depois de aprenderem com a trágica experiência do ataque anterior à mansão de Johnny. Trouxeram o único veículo blindado que restava da guerra civil. Com a cobertura do veículo blindado, estavam muito mais confiantes. Mas quando chegaram à mansão, descobriram que alguém já havia visitado. O portão de metal lá fora parecia ter sido atingido por um carro, já que estava caído no gramado a poucos metros de distância. O muro parecia ter sido atravessado por balas de grosso calibre, com algumas partes quebradas em pedaços. Principalmente a posição da metralhadora escondida atrás de sacos de areia, onde a areia dos sacos havia se espalhado. Muitas paredes estavam despedaçadas. Eles não sabiam que a arma era tão poderosa. Os corpos na mansão ainda não haviam sido limpos, e todas as vítimas tinham o coração perfurado por uma bala. Os tiros do assassino foram assustadoramente precisos, mesmo para os mercenários que se escondiam atrás do muro. A bala penetrou a parede antes de atingir o coração. No final, os insurgentes encontraram o corpo de Johnny no porão junto com 4 mulheres que ele havia trancado. 3 das mulheres eram moradores locais, uma delas era esposa e a outra estava no ensino fundamental. Todas foram registradas como mortas em acidentes de trânsito, mas, na verdade, estavam trancadas no porão do vilão. A outra mulher era uma repórter da Nova Zelândia e foi capturada quando invadiu a mansão de Johnny disfarçada para uma reportagem. Quando a notícia foi revelada, causou grande comoção na Nova Zelândia. No entanto, como Johnny já havia morrido, não havia sentido em buscar justiça por um cadáver, especialmente porque o antigo regime já havia sido derrubado. O incidente esquentou por um tempo antes de esfriar. No final, as 4 vítimas receberam uma generosa indenização do governo de Xin. Correram rumores de que o dinheiro havia sido doado por um homem rico anônimo como uma pequena compensação aos infelizes. Claro, todas essas eram histórias posteriores. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 331, Neutralidade no dia seguinte. A bandeira de 9 estrelas tremulou sobre as Ilhas Panu e os cidadãos que celebravam o novo regime saíram às ruas como se estivessem comemorando o Ano Novo ou o Natal. Eles comemoraram o novo nascimento do país. Meio-dia. No refeitório do Palácio Presidencial, Jiang Shen e Zhang Yaping sentaram-se nos 2 lados da mesa. O almoço foi cordeiro ao curry com arroz, acompanhado de um cheiro peculiar de coco. O sabor era certamente do sul da Ásia. À frente de Zhang Yaping, havia um pedaço de bife com suco de coco. Com a mudança de regime, apenas o chefe era o mais indiferente em todo o Palácio Presidencial. A UA nos deu as boas-vindas e desejou que uníssemos forças com eles. Eles indicaram que, se continuássemos estender a política pró-UA, como o regime anterior, e anunciássemos uma declaração que favorecesse sua visão política internacionalmente, eles aumentariam o financiamento para nos apoiar. Zhang Yaping falou sobre os assuntos do país enquanto se esforçava para cortar o gelo. Jiang Shen nem sequer levantou a cabeça e disse sem hesitar, rejeitar. Mas são 10 milhões de dólares. Zhang Yaping parecia não estar disposto a entregar o dinheiro.
como disse com dificuldade. Eram 10 milhões de dólares. Se fossem divididos entre os cidadãos, seriam 500 para cada um. Eles só precisavam dizer algumas frases na frente da imprensa, e ninguém os ouvia de qualquer maneira. Este lugar era apenas um pequeno país. Todas as ilhas juntas não eram maiores do que uma província da Austrália. Jiang Shen ergueu a cabeça e revirou os olhos para Zhang Yaping. Alguém te contratou para xingar sua mãe. Por que você concordaria? Não havia necessidade de pensar. Eles queriam arrastar um bando de países do Sudeste Asiático para xingar sobre a teoria da ameaça. As Ilhas Panu estavam localizadas no lado sudeste do país F, e poderiam ser estendidas até um país vizinho, UA. Zhang Yaping balançou a cabeça ferozmente, mas acrescentou uma frase em sua mente. Isso depende de quanto. Vírgula. São apenas 10 milhões de dólares. Minha Futura Internacional tem uma renda de 200 a 300 milhões de dólares por mês. Eu te empresto dinheiro se você precisar. Jiang Shen colocou uma colherada de arroz na boca enquanto dizia isso lentamente. Pague-me apenas com a terra. Ai, será que posso interpretar isso como exibição? Zhang Yaping sorriu amargamente. As Ilhas Panu introduziram recentemente uma medida de redução de impostos para estimular a recuperação econômica, mas ainda havia buracos significativos no financiamento. A bagunça criada por Eduardo agora precisava ser resolvida pelo sucessor. Estou apenas dando a vocês um pouco de confiança. Escolhi as Ilhas Panu porque acredito em suas perspectivas futuras, disse Jiang Shen. O Johnny Group declarou falência. O projeto de 10 bilhões de dólares está indo por água abaixo. Que perspectivas existem? A expressão de Zhang Yaping era amarga. Ele iniciou a revolta por causa da paixão que tinha no sangue, mas agora que se tornou presidente, começou a sentir as dificuldades de administrar um país. Não, eu vou assumir esse projeto. Zhang Yaping olhou para Jiang Shen em estado de choque. 10 bilhões de dólares, você tem esse dinheiro? Acredito que muitos bancos estão dispostos a emprestar para a Futura Internacional, disse Jiang Shen com confiança. Era verdade. Mesmo quando estavam em Wuhan, muitos bancos recorreram a Xia Xiu, implorando que ela tomasse um empréstimo. O caixa líquido atual da Futura Internacional é de 1,5 bilhão, o que representava o lucro de 5 meses. Embora 10 bilhões fosse um valor bastante assustador, com o patrimônio da Futura Internacional como garantia, seria fácil obtê-lo. Principalmente porque ele nem precisou tomar emprestados 10 bilhões inteiros. Você está realmente disposto a emprestar 10 bilhões para um pequeno país insular? Zhang Yaping olhou para Jiang Shen, incrédulo. Claro, acredito que isso gerará mais de 100 bilhões em retorno. Zhang Yaping prendeu a respiração. Ele não conseguia imaginar como um país com um PIB inferior a 100 milhões de dólares e uma população inferior a 20 mil pessoas geraria mais de 100 bilhões em valor. Desculpe-me pela sinceridade, mas é difícil para mim imaginar. Embora as Ilhas Panu tenham um vasto território marítimo, não há petróleo. Você poderia me mostrar? Mesmo que seja só uma ilustração para mim. Zhang Yaping sorriu amargamente. Como eu deveria dizer isso? Certo. Primeiro, as Ilhas Panu ficam perto do Equador. Perto do Equador? Zhang Yaping arregalou os olhos. Você quer dizer turismo? Mesmo com turismo, ainda é difícil gerar 10 bilhões de retorno em 10 anos, certo? É difícil explicar para você. No geral, lembre-se do que eu disse. Jiang Shen largou o garfo na mão e se levantou lentamente. Havia muitas vantagens em estar perto do Equador, mas não era tão simples quanto o turismo. Com elevador espacial, por exemplo, para países fora do Equador, era algo que eles nem imaginavam. Com a tecnologia que surgiu em 2150, Jiang Shen tinha confiança de trazê-los para o mundo moderno. Você está planejando ir? Zhang Yaping também largou o garfo enquanto olhava para Jiang Shen saindo da mesa. Tenho algo para cuidar e também estou cheio. Além disso, se outros países traço. Jiang Shen parou, virou-se e sorriu. Mantenha a neutralidade e a cordialidade. Você sabe o que quero dizer. Zhang Yaping suspirou, impotente. Eu sei. Faça um bom trabalho e mantenha sua imagem atual de diligência. Quando seu mandato terminar, lhe darei um fundo de aposentadoria. Não preciso do seu fundo de aposentadoria, só quero que você cumpra a sua promessa e leve este país à prosperidade. Ao ouvir isso, Jiang Shen olhou surpreso para Zhang Yaping.
Não havia muitas pessoas que pudessem recusar dinheiro naquela época. Após um momento de pausa, Jiang Shen disse levemente: claro, eu prometo. Se tudo correr bem, em menos de 5 anos, esta se tornará a ilha que o mundo desejaria ser. Ponto. Sob a sombra das árvores em frente ao palácio presidencial, uma Lamborghini azul aguardava e a Ies estava sentada no banco do motorista. Um top esportivo cinza realçava suas belas curvas e um par de óculos escuros estava preso na gola. A vista era certamente uma beleza, com um carro bonito, que fazia os transeuntes virarem a cabeça. Esta Lamborghini era de Johnny, mas agora pertence a Jiang Shen. Embora tenha morrido, não conseguiu escapar desse crime. O tribunal processou Johnny com 17 acusações e confiscou todos os seus bens pessoais para o Tesouro Nacional. Os carros que ele possuía nas Ilhas Panu, a mansão e 2 barcos foram leiloados na Austrália. Lá, Jiang Shen tomou posse de tudo, precisando apenas dar 2 lances. Como pertenciam ao falecido, pode haver alguns infortúnios associados aos pertences de pessoas que morreram de causas não naturais. Além disso, os ricos, em sua maioria, temiam a morte, mas Jiang Shen não se importava, pois era um materialista absoluto. Jiang Shen abriu a porta enquanto estava sentado no banco do passageiro. Aesa colocou os óculos escuros sobre os olhos e colocou as mãos no volante enquanto se virava para olhar para Jiang Shen. Para onde estamos indo? Canteiro de obras do Grupo Linhua. Aesa assentiu enquanto ligava o carro. Apoiado na cadeira confortável, Jiang Shen observava a paisagem passando enquanto tentava ao máximo capturar a beleza em sua mente. Era uma sensação imperceptível. Antes, ele tinha que trabalhar para conseguir sua próxima refeição, mas agora se tornou o dono secreto de uma série de ilhas. Este era o seu reino. Nenhum engano ou trapaça funcionaria contra ele ali. Ninguém seria capaz de conspirar contra sua companhia. Talvez ele estivesse entediado, mas se virou e olhou para dentro do carro, para Aesa, concentrada na direção. Os óculos escuros e o sutiã esportivo formavam um conjunto lindo. Qualquer estilo de roupa parecia ficar ótimo nela. Aesa sentiu o olhar de Jiang Shen enquanto ela começava a corar e seus lábios eram cortados. Ela gostava do olhar dele. Embora ainda não estivessem casados, ela se considerava a esposa do marido. Como esposa tradicional, na perspectiva dela, o marido era tudo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 332, a perda desastrosa do grupo Lin Yuaxin foi formada. Quanto a quem mais sofreu economicamente, foi o grupo Lin Yua, que trabalha no canteiro de obras. O colapso do antigo regime e a falência da Johnny International fizeram com que o contrato de 10 bilhões de dólares do Lin Yua Group se transformasse em um pedaço de papel. Quanto às 2 minas de ouro usadas pela Johnny International como garantia, Robert usou o truque típico da velha raposa. Primeiro, ele conseguiu encontrar 2 minas abandonadas e, em seguida, contratou geólogos para reavaliar as reservas de ouro das minas e falsificar um relatório. Em seguida, pegou o ouro fornecido por Jiang Shen para criar um relatório de produção na África do Sul, concluiu o procedimento tributário e produziu um belo relatório de produção de 4 trimestres. Imediatamente depois, sob as instruções de Robert para reajustar o foco do negócio, as 2 minas de ouro pararam de operar. Por meio de manipulação e falsificação, as 2 minas de ouro foram avaliadas em 10,3 bilhões de dólares e a verificação dos ativos em garantia foi concluída. A verificação de garantias de ativos era fácil de falsificar, pois não se tratava de um processo de venda de ativos. Portanto, a equipe de auditória normalmente não realizava uma auditoria presencial. Robert chegou a dizer a Jiang Shen que, mesmo sem o ouro, ele ainda poderia tomar o ouro emprestado de outras minas para concluir o processo de verificação de ativos. Muitas minas estavam dispostas a fazer isso porque significava que alguém estava disposto a assumir parte do ônus tributário por elas. Comparado às capitais internacionais que lutavam contra a acirrada competição de mercado, o Lin Yua Group, que se desenvolveu a partir de políticas, era apenas um bebê ingênuo ainda aprendendo a falar. Não era páreo para Robert, que ousou até mesmo enganar a FBI. A equipe de projeto do Lin Yua Group examinou cuidadosamente o relatório de verificação de ativos de 50 páginas, mas não considerou que o ativo por trás do selo de ferro do governo sul-africano fosse falso. Com a falência da Johnny International, as 2 minas de ouro foram dadas ao grupo Lin Yua como garantia. Mas quando o Anglo Lin Yua quis vendê-las em dinheiro,
Percebeu que as duas minas estavam abandonadas. A Johnny International falsificou a reserva de ouro. O relatório de auditoria de ativos era impreciso. Como se um trovão tivesse atingido sua cabeça, Wang Linhua imediatamente ficou inconsciente após receber a notícia e foi levado de ambulância para o pronto-socorro. Perda intransponível. Essas eram as únicas palavras que poderiam descrever a perda sofrida pelo grupo Linhua, ou pela família Wang. No projeto de 10 bilhões de dólares no exterior, o grupo Linhua havia investido os $2,5 bilhões. No entanto, a Johnny International havia falido um dia antes do vencimento do contrato da primeira fase do projeto. Com uma perda de 2,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre, este relatório financeiro cegaria o conselho da Linhua. E não muito tempo atrás, Wang Linhua aumentou sua participação no Linhua Group por meio do mercado secundário. Ponto. Na costa oeste da ilha Kuru estava o cenário mais bonito de todas as ilhas. As águas rasas e azuis profundas refletiam uma luz deslumbrante sob o sol brilhante, como o véu da deusa do mar. Os recifes de coral se escondiam entre as ondas do mar, dividindo o magnífico mundo submarino em uma série de imagens. As ilhas cobertas de vegetação espalhadas entre a ilha Kuru e a ilha Garlin, conectadas por praias de areia profunda ou rasa, formavam um labirinto natural, porém sofisticado. Um carro trafegava pela rodovia ao longo da costa leste. Jiang Shen abaixou o vidro da janela enquanto contemplava a bela paisagem ao longe. Ele exclamou: "Isso é lindo demais. Você quer que eu vá mais devagar?" A Esa perguntou gentilmente. "Não precisa, temos que ir mais rápido." Jiang Shen estreitou os olhos enquanto olhava para as gaivotas no fim do céu. "Preciso me livrar das pessoas irritantes da minha ilha." Com um sorriso no rosto, a Esa mudou de assunto. "Fique firme." O motor rugiu. O carro acelerou a uma velocidade de 160 km por hora e se transformou em uma sombra azul correndo em direção ao seu destino. A velocidade pode ter sido perigosa para pessoas comuns, mas para a Esa, com a vacina genética, não foi um problema algum. Momentos depois, eles chegaram ao acampamento do grupo Linhua. Com o carro estacionado na rua, Jiang Shen viu de longe um grupo de pessoas cercando a porta do grupo Linhua. Nativos com enxadas, foices e até canas de açúcar cercavam a porta. Todos estavam emocionados, preparando-se para entrar à força. Soldados armados com rifles mantiveram a situação. Eram todos insurgentes que participaram da revolta. Eles não foram dissolvidos após a guerra, pois alguns deles se juntaram à força policial. Ele fez sinal para Yes esperá-lo no carro e foi direto para o portão. "O que está acontecendo aqui?" Jiang Shen perguntou despreocupadamente, parando ao lado de um policial. O policial barbudo franziu a testa enquanto ia dizer a Jiang Shen para ficar de lado, mas quando viu um passe assinado pessoalmente por Zhang Yaping na mão de Jiang Shen, ele imediatamente parou de parecer irritado. "Tem a ver com compensação de terras." Jiang Shen entendeu imediatamente. A compensação negociada de $2 por metro quadrado entre a Johnny International e o Linhua Group foi cruel demais. Agora que a Johnny International estava falida e o antigo regime de pano entrou em colapso, os cidadãos não permitiriam que um acordo tão injusto existisse. Wang Jianfen chamou a polícia imediatamente ao perceber que a situação estava se agravando. Embora a polícia também estivesse insatisfeita com o grupo Linhua, eles ainda precisavam cumprir a lei, enviando uma equipe para estabilizar a situação. Mesmo assim, os cidadãos cercaram os policiais enquanto aguardavam uma explicação. "Deixe-me entrar para dar uma olhada." O policial hesitou antes de se mover e permitir que Jiang Shen entrasse. Dentro do acampamento, havia uma série de trailers. Os equipamentos caros foram trancados dentro do armazém pelos trabalhadores para evitar que os manifestantes os roubassem ou destruíssem. Quanto aos trabalhadores, eles usavam suas cabeças duras e empunhavam porretes, preparando-se para lutar. Se houvesse um conflito entre os nativos, os forasteiros estariam sempre em desvantagem. Embora tivessem se armado, todos rezavam para que o conflito não ocorresse. Em um motim, se fossem mortos pelo desordeiro, poderia até ser difícil buscar justiça. Quando viram alguém se aproximando, eles primeiro ficaram tensos, mas quando viram que era um compatriota, ficaram aliviados. Embora houvesse muitos na ilha, para aqueles que viajavam com frequência, era fácil distinguir quem era nativo e quem não era. Um trabalhador bronzeado cumprimentou Jiang Shen e perguntou: "Como está a situação lá fora?"
Jiang Shen olhou para a expressão ambiciosa em seu rosto enquanto o confortava. Não se preocupe, o presidente Shen já está trabalhando para resolver o problema. O funcionário sentiu-se aliviado enquanto enxugava o suor da testa e sorria para Jiang Shen, mostrando os dentes. Você é da embaixada? As Ilhas Panu eram pequenas demais para ter uma embaixada. Não, mas estou aqui para organizar sua viagem para casa. Quando soube que poderia ir para casa, uma expressão de alegria apareceu no rosto do trabalhador. Ótimo. Cara, todos nós queremos ir para casa. A construção continua atrasada e sem progresso. A situação lá fora está ficando cada vez mais perigosa. Há um mês, ainda podíamos comprar frutas na rua, agora estamos com medo até de sair do acampamento. Suspiro, tem sido difícil para você. Embora Jiang Shen desprezasse a ganância da família Wang, ele não se importava com os trabalhadores comuns. Ou melhor, era uma sensação agradável rever seus compatriotas em uma parte diferente do mundo. Afinal, eram seus compatriotas. Jiang Shen não ficaria parado se seu povo enfrentasse perigo. Tudo bem. O trabalhador bronzeado apertou sua mão. Você veio ver o gerente Wang. Precisa que eu te leve até lá? Não precisa, só me diga a localização. O trabalhador não insistiu e apontou para o prédio de concreto nos fundos do canteiro de obras. O escritório dele fica no segundo andar, no final do corredor. Depois de se despedir, Jiang Shen caminhou em direção ao escritório de Wang Tianfen. Um ouro post-apocalíptico capítulo 333. Eu gosto do fato de você não gostar de mim, mas você não pode fazer nada sobre isso. Bateram na porta. Wang Tianfen, que estava sentado à mesa enquanto falava ao telefone, franziu a testa. Depois de dizer mais algumas frases à irmã sobre como cuidar do pai, pigarreou. Entre. A porta foi aberta. A pessoa que entrou quase fez os olhos de Wang Tianfen saltarem das órbitas. Jiang Shen. É isso mesmo. Você me reconhece? Jiang Shen sentou-se casualmente no sofá do escritório enquanto sorria para Wang Tianfen. Ele ouviu que Wang Tianfen era filho de Wang Linhua. Eles realmente se pareciam. A arrogância era evidente em seus olhos. Ele não entendia por que Jiang Shen apareceria naquele lugar. A Future Technology tinha negócios ali. Os nativos mal usavam smartphones por aqui. Claro, estou pedindo que vocês saiam daqui. Jiang Shen olhou para Wang Tianfen com um sorriso. Wang Tianfen achou que tinha ouvido errado. O que? Peço a vocês que saiam daqui, repetiu Jiang Shen. Ao mesmo tempo, tirou um pedaço de papel do bolso e o dobrou em forma de avião de papel antes de jogá-lo na mesa de Wang Tianfen. Ele estava descontente com a atitude de Jiang Shen. Os olhos de Wang Tianfen percorreram Jiang Shen e o avião de papel antes de, reprimindo a raiva, abrir o papel. Enquanto estudava as letras pretas na folha branca, seu peito pulsava de raiva e sua respiração acelerava. Isso é impossível. Já investimos 2,5 bilhões neste projeto. O governo Shen está mentindo. Eles não podem se livrar da gente assim. Vou encontrar o presidente Zhang agora mesmo. Embora o aviso tenha sido escrito de forma reservada, a decisão foi firme. Todas as ações da Johnny International nas Ilhas Panu eram ilegais, e o acordo anterior de transferência de terras assinado com o governo anterior não foi reconhecido. Enquanto falava, Wang Tianfen se levantou da cadeira e foi em direção à porta, mas parou no meio do caminho. De repente, ele se lembrou de que o acampamento estava cercado por nativos. Jiang Shen cruzou as pernas enquanto lembrava casualmente. Recomendo que você não saia agora. As pessoas na frente do portão querem você morto. Um suor frio escorreu pela sua testa enquanto Wang Tianfen pensava em Johnny, que sofreu uma morte trágica no porão. Ele se lembrou da parceria entre a Johnny International e o Linhua Group. Os manifestantes podem vê-lo como cúmplice de Johnny, mesmo que ele não tenha feito nada ilegal. Ele caminhou rigidamente de volta para a mesa enquanto olhava para Jiang Shen novamente. Por que você apareceu aqui? Os olhos de Wang Tianfen brilharam. Ele pareceu sentir que isso tinha algo a ver com Jiang Shen. Jiang Shen não escondeu nada e disse diretamente, porque a Futura Internacional é a sucessora do projeto e o governo Shen está satisfeito com nosso plano de compensação. Sucessor? Wang Tianfen ficou atordoado. Como isso é possível? Quando vocês entraram no mercado imobiliário como empresa de tecnologia? Web mais turismo. Você poderia interpretar assim. Quem disse que construiríamos casas sozinhos?
Podemos contratar o serviço. Não precisa me olhar assim, de jeito nenhum eu contrataria você. É melhor você sumir da minha frente o mais rápido possível para que eu possa continuar meu trabalho, disse Jiang Shen, em tom agradável. Você. Wang Tianfeng observou o sorriso de Jiang Shen enquanto seu rosto empalidecia de raiva. Seu dedo, que apontava para Jiang Shen, tremia incontrolavelmente. Todos sabiam que a primeira fase era a mais difícil de executar e também a de maior custo. O Lingua Group investiu 2,5 bilhões de dólares na primeira fase, reunindo os equipamentos mais avançados e a maior quantidade de profissionais para garantir uma base sólida para o futuro. Não se tratava de um projeto qualquer, mal construído, como normalmente se faria no mercado interno. Era o primeiro cliente internacional do Lingua Group. Serviria como um cartão de visita e um case para o Lingua Group discutir potenciais parcerias com outros clientes internacionais. Assim que receberam o projeto do exterior, sua equipe de vendas pôde apontar orgulhosamente para as Ilhas Panu no mapa e apresentar diagramas da construção concluída para demonstrar suas habilidades e realizações aos clientes. O negócio de 10 bilhões não era apenas significativo pelo lucro que geraria, mas também um trampolim para entrar na competição global. O Lingua Group não podia perder este projeto. Portanto, um olhar suplicante surgiu em seu rosto. Trabalhamos neste projeto por mais de 2 meses e investimos mais de 2,5 bilhões de dólares. Vocês não podem simplesmente nos expulsar, ninguém conhece o projeto melhor do que nós. Podemos abrir mão da taxa da primeira fase, então pelo menos nos dê as próximas 3 fases. A humilhação fez com que Wang Tianfeng quisesse se matar. Como herdeiro de uma imobiliária de 10 bilhões de dólares, ele foi forçado a se curvar diante de um cão que a família Wang sustentava antes. Sua arrogância foi testada a ponto de estar prestes a se despedaçar. Nem é preciso dizer que, até agora, ele ainda não reconheceu a realidade da situação. Rejeito. Jiang Shen sorriu. Por outro lado, você tem reparações a pagar, já que ocupou ilegalmente a terra. Portanto, você tem que pagar uma multa. Claro, não é uma multa alta, apenas 10 milhões de dólares. Acredito que, com a capacidade financeira da sua empresa, esse valor não representa nada para você. Ocupar ilegalmente a terra. Isso é impossível. Temos um acordo. Os olhos de Wang Tianfeng estavam vermelhos. Qualquer acordo com o regime anterior é agora nulo. O corpo de Wang Tianfeng tremeu enquanto ele olhava para Jiang Shen com o rosto pálido. Você sabia do golpe desde o início, certo? Claro. Acontece que eu tenho alguma ligação com o chefe da empresa Celestial Trade. Embora o fato de ele ser dono da Celestial Trade Company ainda não tivesse sido divulgado, mesmo que as pessoas descobrissem, seriam apenas um pequeno número de pessoas. Esta empresa comercial tinha um total de 3 armazéns como ativos há 3 meses e estava registrada nas Ilhas Panu, mas suas operações eram terceirizadas para a Nova Zelândia, já que operava completamente como uma empresa offshore. Por que você não nos contou? Esqueceu dos favores que a família Wang lhe deu? Wang Tianfeng já havia perdido toda a razão enquanto rugia. Por que eu tenho que te contar? Como você me ajudou? Jiang Shen deu de ombros e fez uma cara inocente. Wang Tianfeng congelou. Já que você é o sucessor do grupo Lingua, você deve saber o que o seu pai me disse naquela noite. Jiang Shen riu. Ao ouvir isso, Wang Tianfeng sentiu a garganta se mover. Ele quis argumentar, mas não conseguiu. Eu não planejava ir embora. Mas desde que eu lancei o Futuro 1.0, você não podia mais ficar sentado e queria colher os frutos. Que vergonha. Por favor, permita-me usar esta palavra para descrever seu pai e seu tio. Ao ouvir isso, o enfurecido Wang Tianfeng se acalmou. A expressão em seu rosto tornou-se ameaçadora. Você não tem medo de que algo ruim aconteça com sua família? Sei que sua família ainda está no país. Wang Tianfeng encarou Jiang Shen enquanto o ameaçava. Claro que não. Eles estão viajando por Xinjiang e migrarão para as Ilhas Panu em alguns dias. Apesar do poder da família Wang, vocês conseguiriam capturar cidadãos estrangeiros em outra jurisdição? Jiang Shen riu. Você. Wang Tianfeng tinha os olhos bem abertos. Isso mesmo. Eles se tornaram cidadãos de Xin e automaticamente perderam a antiga cidadania. Jiang Shen suspirou. Não era a melhor escolha, mas era a opção mais segura, e ele não queria mais que essas coisas problemáticas o incomodassem.
Embora o governo não fizesse algo tão desprezível como tomar alguém como refém, algumas pessoas desprezíveis podem pensar o contrário. Demorou um pouco para convencer os pais a emigrar, mas ele finalmente conseguiu. Os dois anciãos ansiavam por conhecer o mundo exterior. Como passaram metade da vida na pequena fábrica e raramente saíam da província, e agora que o filho estava realizado, estavam mais do que felizes em se aventurar para conhecer o mundo exterior. Como estavam envelhecendo, tinham mais preocupações. Por isso, hesitavam um pouco em deixar o país, em parte porque não queriam causar problemas para o filho e em parte porque não queriam deixar a antiga casa. Mas Jiang Shen prometeu-lhes que, se sentissem saudades de casa, poderiam voltar a qualquer momento. Os lábios de Wang Tianfen tremeram, pois ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de ameaçar Jiang Shen. Como Jiang Shen disse, embora a família Wang fosse poderosa internamente, eles não tinham o mesmo alcance no exterior. Vendo que Wang Tianfeng não tinha mais nada a dizer, Jiang Shen riu e se levantou. É melhor você sair da ilha em 3 dias, ou a força de segurança pode retirá-lo à força. Aliás, tudo está dentro dos limites da lei. Você. Os punhos de Wang Tianfeng se cerraram, com vontade de espancá-lo. Mas ele conseguiu se conter, pois não estava em casa aí. Se causasse problemas, seu tio não estaria ali para resolver as coisas por ele. Ele deveria estar feliz por ter conseguido se conter, porque se ele acertasse o punho em Jiang Shen, o resultado seria bem diferente do que ele imaginava. Eu gosto do fato de você não gostar de mim, mas não poder fazer nada comigo. Vendo que ele não tentou reagir, Jiang Shen sorriu. Jiang Shen ajeitou o colarinho antes de abrir a porta do escritório e sair. Visto que você me permitiu desabafar minhas frustrações, providenciarei veículos para transportá-lo em segurança até o aeroporto, junto com seus funcionários. Além disso, algumas palavras para seu pai. Nunca é tarde para buscar vingança, embora tenham se passado apenas alguns meses. Então ele se virou e deixou Wang Tianfen, que parecia ter acabado de comer a emenda, ali sem virar a cabeça. Ponto. Quando Jiang Shen deixou o acampamento do grupo Linhua, os cidadãos no portão ainda não haviam se dispersado. Pelo contrário, mais pessoas já haviam se reunido ali. Os nativos furiosos balançavam a cana-de-açúcar nas mãos. Era uma cena bastante cômica. Jiang Shen olhou para os trabalhadores dentro do campo. Ele pensou por um momento antes de gritar para os cidadãos. Silêncio. Silêncio, pessoal. Quando ouviram Jiang Shen gritar, todos os cidadãos olharam em sua direção. Primeiro, eu não sou do grupo Linhua. Quando viu os olhares hostis, Jiang Shen pigarreou para esclarecer. Quando souberam que Jiang Shen não fazia parte do grupo Linhua, todos os cidadãos perderam o interesse. Mas antes que a multidão ficasse agitada novamente, Jiang Shen continuou gritando. Mas já cheguei a um acordo com o grupo Linhua. Este canteiro de obras será assumido pela Futura Internacional. Vocês podem nunca ter ouvido esse nome antes, mas não se preocupem. Negociaremos um preço com o novo presidente que todos vocês aceitem para compensar a perda de terras. Se confiam no seu presidente, por favor, saiam agora. Os cidadãos se entreolharam. Um homem musculoso e moreno caminhou até Jiang Shen e usou um misturado com inglês para perguntar a Jiang Shen. O que você disse é verdade? Claro. Jiang Shen assentiu. A pessoa se virou enquanto debatia com os cidadãos. Finalmente, eles pareciam ter chegado a um acordo quando o homem ficou na frente de Jiang Shen. Confiamos no nosso novo presidente. Mas... O homem apontou na direção do grupo Linhua. Antes que a compensação seja finalizada, eles não podem ir embora. Sem problemas. Vendo a multidão começando a se dispersar, o policial de plantão sentiu-se aliviado e caminhou ao lado de Jiang Shen. Obrigado, meu amigo. Se não fosse por você, seria difícil resolver isso. Não se preocupe, tudo faz parte das minhas responsabilidades. Principalmente porque alguns são inocentes. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 334, Ilha da Lua Nova. O julgamento do presidente Edward foi marcado para o 5º dia após o fim do golpe. Neste dia, quase todo o povo Panu ficou em casa e se reuniu em volta da TV para assistir ao julgamento ao vivo. No final, a Suprema Corte das Ilhas Panu condenou o ex-presidente Edward a 17 crimes, incluindo traição. Todos os seus bens seriam confiscados e ele seria executado até o final do mês.
O resultado recebeu o apoio de todos os cidadãos de Qin. As pessoas que sofreram sob seu reinado queriam arrancar sua pele e arrancar seus tendões. É claro que Qin era um país civilizado, então eles evidentemente não o condenariam a uma morte violenta. A morte por injeção era seu destino final. Quanto aos soldados que se renderam, considerando que lutaram como parte de seu dever, o tribunal não os puniu por suas ações durante o golpe. No final, eles foram condenados apenas a 10 anos de prisão por aceitar propina. Ao mesmo tempo, a força governamental anterior foi dissolvida. Assim que a situação política se estabilizou, o pequeno país começou a perder a atenção da mídia internacional e retornou a um estado tranquilo, isolado do resto do mundo. Mas isso era apenas relativo. O pequeno país continuava à vista de muitos capitalistas. Isso ocorreu por causa de um projeto de 10 bilhões de dólares. O projeto de melhoria de infraestrutura, com sua primeira fase concluída, reiniciou o processo de licitação para todas as construtoras do mundo. O projeto foi estimado em cerca de 7 bilhões de dólares. A primeira fase, a mais difícil, foi concluída pelo Línea Group gratuitamente, portanto, não havia outras dificuldades previstas para a conclusão das 3 fases restantes. É claro que, considerando a estabilidade do regime atual e o que aconteceu com o Línea Group, as demais construtoras reforçaram seus processos de auditoria. Mas quando souberam que a Futura Internacional era proprietária do projeto, todas as preocupações desapareceram. Com uma empresa de tecnologia com lucratividade superior a 300 milhões de dólares por mês, não havia necessidade de questionar sua capacidade de pagamento. Ou melhor, todas as construtoras esperavam que a Futura Internacional não conseguisse pagar sua dívida. Elas poderiam então usar o capital como garantia e forçar a empresa a abrir o capital na Nasdaq. Com uma relação preço-lucro de 20 vezes, o retorno seria inimaginável. É claro que Jiangxi não tinha falta de dinheiro para pagar a dívida. Todas as capitais concentraram seus olhares na ilha isolada do mundo. Mesmo que não conseguissem vencer o projeto de 10 bilhões de dólares, não seria uma má escolha dividir uma fatia do bolo com as megacapitais para o desenvolvimento da ilha. Ponto. O motor do barco zumbia enquanto Jiangxi deixava a brisa do mar bagunçar seu cabelo enquanto olhava para o horizonte em frente ao barco. Ele comprou o barco com o leilão dos bens de Johnny. O capitão do barco era um pescador idoso chamado Carter. O segurança do armazém, Kassan, o recomendou a Jiangxi. O nativo de pele morena falava inglês fluentemente. Ele já havia ido a Yanshin, em Wuhan, a negócios. Quando seu negócio fechou, ele voltou para casa para pescar e pescou por 20 e poucos anos. Quanto tempo mais? Em breve. O velho pescador que pilotava o barco abriu um sorriso enquanto acelerava o barco. Eles navegavam pelo mar a 50 nós. Uma única onda podia fazer o barco voar alto. Mas o pescador era, sem dúvida, um mestre em seu ofício. Independentemente de como as ondas mudassem, o barco as cortava com suavidade e firmeza. Aesa segurava ambiciosamente a mão de Jiangxi enquanto a outra mão segurava firmemente a grade de ferro. Jiangxi era mais corajoso, pois não parecia nem um pouco assustado. Ficou ali, de frente para o vento, respirando o ar fresco. Não muito tempo depois, uma ilha surgiu no horizonte próximo. "Você vê isso?" O velho pescador gritou enquanto ria. Entendi. Jiangxi mal podia esperar para pegar seu binóculo enquanto olhava para sua ilha. Isso mesmo, era a ilha dele. Como a maior vencedora do golpe, a Companhia Comercial Celestial não só conquistou o contrato de segurança nacional, no qual adquiriu os direitos para formar um exército em nome do governo Qin, como também obteve a permissão para construir um posto militar avançado de 100 metros quadrados nas 9 ilhas. Além disso, a Ilha Lua Nova, 150 quilômetros a oeste da Ilha Couro, foi arrendada à Companhia Comercial Celestial por prazo indeterminado pelo governo Qin para o estabelecimento de uma base militar. Assim como o nome sugere, a ilha tinha o formato de uma lua crescente. A ilha era coberta por uma densa vegetação tropical. A parte central da ilha era mais alta, com as duas bordas mais planas. O golfo da ilha era relativamente raso, com um banco de areia se formando quando a maré baixava. Uma vista aérea tirada naquele momento mostraria que a ilha tinha o formato de uma lua cheia. Quando a maré subia, parecia mais com uma lua crescente. Por isso, a ilha também era conhecida como Ilha da Maré. Devido à pequena área e à falta de fontes de água doce, era desabitada e não fazia parte das 9 ilhas Panu.
Embora isso arruinasse a bela paisagem da ilha, construir uma base militar aqui foi uma excelente escolha. Quando o barco se aproximou da ilha, Jiang Shen viu os dois navios ancorados na lateral da ilha. Como não havia um porto de águas profundas, os dois navios não podiam atracar. Eles só podiam ancorar longe da ilha e transportar pessoas e suprimentos por meio de barcos. Essas pessoas eram todas da base militar do Níger. Eram, em sua maioria, cristãos da Síria e foram incorporados como mercenários durante a fuga. Embora tenham sido parcialmente forçados, quando perceberam que Jiang Shen não os torturaria e resolveram as coisas adequadamente com a família, mostraram-se gentis por tudo o que Jiang Shen havia feito. Após meses de treinamento militar, todos se adaptaram às suas novas funções. Após um período, Jiang Shen recrutaria novos soldados de Panu. Com base em seu plano, na primeira fase, a base militar manteria uma força de 500 pessoas. Enquanto priorizavam o desenvolvimento da força aérea, comprariam navios de guerra antigos e os modernizariam. É claro que o plano precisava ser executado passo a passo. Como estavam em um período de paz e as relações exteriores de Shen com os países vizinhos eram bastante normais, não havia necessidade de expansão militar. Devemos ir para a praia ou para o navio? Com o vento do mar na boca, o velho pescador rugiu. Para o navio, ordenou Jiang Shen. Ok. O velho pescador correu para o navio. Os quilômetros de distância desapareceram instantaneamente. Depois que ele prendeu o barco com correntes, as pessoas a bordo baixaram a escada. Jiang Shen e Aesa foram os primeiros a subir. Quando seus pés tocaram o convés plano, Aesa se sentiu desorientada e quase caiu. Se não fosse por Jiang Shen segurá-la, ela poderia ter caído no mar. Você está enjoada? Com o quão sonolenta Aesa parecia, os cantos dos lábios de Jiang Shen se curvaram. Considerando o quão desorientada ela parecia, era a primeira vez que ele a via assim. Um pouquinho. Aesa balançou a cabeça enquanto tocava a testa. Por que você não me contou antes? Disse Jiang Shen, preocupado. Por quê? Você parecia muito feliz enquanto estávamos lá. Um tom vermelho surgiu em seu rosto frio enquanto Aesa murmurava suavemente. Ela manteve a cabeça enterrada. Com o quão fofa ela parecia, o coração de Jiang Shen disparou e ele engoliu em seco. Mas então, uma tosse leve veio de perto. O rosto definido de Ivan olhou para Jiang Shen cheio de zombaria. Chefe, não estou tentando ficar de vela, mas... todo mundo está olhando. Enquanto falava, Ivan apontou brincando. Os soldados no convés assobiavam e aplaudiam Jiang Shen, e a provocação em seus olhos era evidente. Aesa escondeu o rosto corado atrás das costas de Jiang Shen. Embora fosse aberta e proativa quando estavam sozinhos, ainda não estava acostumada a agir de forma íntima na frente de outras pessoas. Jiang Shen deu uma palmada no rosto. Essas pessoas ousaram rir do chefe. Voltem ao trabalho. Se eu vir vocês todos vagando pelo deck, vocês não vão poder participar do churrasco à noite, gritou Jiang Shen a plenos pulmões. Quando souberam que haveria um churrasco naquela noite, todos os soldados se dispersaram e voltaram aos seus trabalhos. As pessoas sem nada para fazer o fingiram estar ocupadas, já que ninguém recusaria um churrasco. Jiang Shen sorriu para Ivan com uma careta. Chefe, eu só estou evitando que você passe vergonha na frente dos seus subordinados. Ivan forçou uma risada. Ele se sentia estranho sendo encarado por Jiang Shen. Já chega de brincadeira. Jiang Shen fez uma cara séria. Chega de brincadeira, espere por mim na sala do capitão. Traga a Barkari com você. Sim. Ivan saudou e saiu com o pedido. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 335. Base militar. Depois de providenciar que Aieso descansasse em um quarto vazio, Jiang Shen foi até o quarto do capitão. Quando ele chegou, Ivan e Barkari já estavam esperando-o lá. Barkari era o homem que trabalhava como gerente da Futuris Security. Ele era responsável pela logística. Após o fechamento da Futuris Security, Ivan perguntou se ele estaria disposto a se mudar para trabalhar do outro lado do planeta, e Barkari aceitou sem hesitar. Seu único pedido era levar a esposa e os filhos. Seu sonho era deixar a empobrecida região da África Ocidental. Você está acostumado com as águas profundas daqui? Barkari sorriu humildemente, mostrando seus dentes brancos. Ele falou com seu inglês quebrado. Sim, só um pouquinho molhado. Isso é normal, já que estamos no mar.
Ivan riu e deu um tapinha em seu ombro. Agora, vamos ao que interessa. Ivan já deve ter te contado. Jianxin olhou para Ivan e encarou Barkari. Claro. Barkari assentiu. Atualmente, a relação entre a Celestial Trade e a Futura Internacional não era divulgada ao público. Antes de Barkari chegar, ele assinou um acordo de confidencialidade, após o qual usaria uma coleira eletrônica por 10 anos. A vantagem era que seu salário aumentaria de $400 por mês para $100.000 por ano, o mesmo valor de Ivan. Então sua resposta é: não tenho motivos para rejeitar, disse Barkari, descontraído. Jianxin assentiu enquanto pegava o gel de sílica para a coleira eletrônica e o entregava a Barkari. O jovem negro não hesitou e colocou a coleira na frente de Jianxin. Não se preocupe muito, isso é apenas uma medida de precaução. Eu entendo, mas é estranho usar isso, disse Barkari enquanto tocava o pescoço. Você vai se acostumar. Ivan deu um tapinha em seu ombro. Amigo, agora você faz parte da gente. Jianxin riu e olhou para Barkari. Assim como antes, deixarei a logística da base militar com você, incluindo água potável, comida e suprimentos. Quanto às armas de fogo e munição, tenho meu canal para cuidar disso. Você só precisa transportar suprimentos dos armazéns da Ilha Couro para cá. Conte comigo, disse Barkari confiantemente. Jianxin assentiu enquanto olhava para Ivan. Você deve ter ouvido que a Defesa Nacional de Xin ficará a cargo da Celestial. Pretendo construir uma base militar, não para fins de treinamento. Você tem alguma recomendação? Ivan serviu em caminhantes e era um veterano soviético. Mesmo não sendo um especialista, ele deve ter algumas perspectivas para compartilhar. Um porto de águas profundas seria uma boa ideia. A área próxima à ilha é muito rasa, então embarcações com maior deslocamento não conseguem se aproximar. Sem um porto de águas profundas, tanto os suprimentos quanto a mobilidade militar seriam bastante limitados. O porto de águas profundas será construído com certeza. E as outras áreas? Perguntou Jianxin. Bunker, campo de treinamento, estação de radar, hangar, pista de pouso. Principalmente isso. Ivan sorriu. O tamanho desta ilha é muito bom e bem parecido com a ilha Wakdawa. Pode até ser um pouco maior. Vou começar o processo de construção da base militar, fique de olho nisso para mim. Sem problemas. Então é só isso. Ponto. A mudança levou uma tarde inteira. Era realmente problemático transportar suprimentos entre a ilha e os navios. Jianxin já tinha tomado uma decisão, entraria em contato com pessoas para construir o porto de águas profundas quando retornasse no dia seguinte. Embora fosse cansativo transportar suprimentos e construir casas, Jianxin descobriu que o rosto de todos estava cheio de alegria e felicidade. Para escapar das chamas da guerra causadas pelos extremistas, eles tiveram que fugir com suas famílias de suas casas. Agora, finalmente puderam se estabelecer do outro lado do mundo, em uma bela ilha, para recomeçar suas vidas. Embora agora fosse apenas uma ilha habitada, todos acreditavam que grandes coisas estavam por vir. A paixão pela construção da nova casa deixou todos animados. Não demorou muito para que uma série de tendas fossem montadas no meio da ilha. À noite, as pessoas se reuniam no centro da ilha e acendiam fogueiras ao redor. Tiravam comida do barco e começavam o churrasco. Crianças corriam atrás umas das outras no acampamento, casais se abraçavam, pessoas que gostavam de grandes multidões sentavam-se em círculo. Todos brincavam, bebiam e comiam. O aroma do churrasco se espalhou pelo acampamento, era como um piquenique. Jianxin logo se juntou a eles. Um jovem turco convidou Jianxin calorosamente para experimentar seu peru assado. Estava crocante de um lado, mas macio do outro. Jianxin quase comeu a língua. Com o vento salino e quente soprando enquanto bebiam cerveja gelada, era uma sensação maravilhosa. O churrasco durou até meia-noite, quando as pessoas recolheram o lixo no chão. Embora tivesse passado apenas meio-dia, eles já sentiam uma sensação indescritível de pertencimento à ilha. Como ele poderia explicar? Comparada com Demarcus envolto nas chamas da guerra, a vida aqui era muito agradável. Na manhã seguinte, as pessoas não dormiram demais devido à comemoração da noite anterior, depois de meses de treinamento militar que criaram a rotina de acordar cedo. Os homens se alinharam no terreno vazio enquanto começavam o treinamento do dia com seus treinadores. As crianças e as mulheres também acordaram cedo,
Porque queriam ver o nascer do sol. Como não havia barraca extra na ilha, Jiang Shen e Aeza passaram a noite no navio. Foi bastante constrangedor pela manhã, pois, comparado aos soldados esforçados, só ao meio-dia Jiang Shen deixou o corpo de Aeza na cama. Depois de se lavarem, os dois não retornaram à ilha e permaneceram no barco. Como ele ainda precisava cuidar da base militar, precisava retornar à Ilha Coro antes de pegar um voo para a Austrália. O pescador mais velho já havia acordado há muito tempo. Havia um balde de peixe fresco no barco. Quando viu Jiang Shen, o pescador mais velho, chamado Carter, ficou um tanto envergonhado. Quando acordou de manhã, vendo que Jiang Shen ainda não havia se levantado, pegou o barco e foi pescar. Mas Jiang Shen apenas riu, pois não se importava que ele usasse um pouco de diesel. Ele também, brincando, pediu alguns peixes e perguntou como cozinhá-los. O velho pescador sentiu-se aliviado quando Jiang Shen não pareceu se importar que ele usasse o barco para outros fins. Ele controlou o barco habilmente com o volante enquanto começava a explicar as delícias de comer o peixe. Jiang Shen não estava prestando muita atenção, mas Aeza ouvia atentamente enquanto gravava secretamente em sua empresa pública. A garota achou que Jiang Shen de repente se interessou por peixe, então decidiu dominar essa culinária. Assim que a conversa sobre peixes começou, o pescador começou a contar suas histórias de quando pescava. Desta vez, Aeza estava bastante desinteressada, enquanto Jiang Shen estava completamente imerso. Era difícil imaginar que, em uma vida de pesca que muitos forasteiros consideravam entediante, o velho pescador tivesse todo tipo de histórias interessantes para contar. Na atmosfera leve e feliz, 150 quilômetros passaram voando. Um ouro post-apocalíptico capítulo 336, Viagem à Austrália. Depois de desembarcar do barco na Ilha Coro, Jiang Shen não parou por um momento. Ele disse a Carter para dirigir o barco de volta para sua mansão antes de pegar um avião para Melbourne, na Austrália. Já eram 2 da tarde quando ele fez o check-in no hotel perto do aeroporto. Sem nenhum alimento no corpo ainda, ele conseguiu encontrar um restaurante para cuidar de seu almoço antes de começar sua rotina do dia. Com base nas instruções fornecidas pelo mapa do seu telefone, ele chegou rapidamente ao prédio de uma companhia militar chamada Mammoth. Robert recomendou esta empresa a Jiang Shen, pois era uma das construtoras de bases militares de renome internacional. Eles construíram postos avançados militares no Iraque para a Força de Paz da ONU anteriormente e também fizeram negócios com a Robert no negócio de armas. Depois de explicar suas intenções à linda recepcionista, o chefe da empresa desceu pessoalmente para cumprimentar Jiang Shen. O chefe da empresa era um australiano de barba grande chamado Thomas. Ele havia servido nas Forças Especiais Australianas. Robert havia se comunicado com ele com antecedência. Então, após perguntar brevemente sobre as necessidades de Jiang Shen para a base militar, apresentou com entusiasmo os planos de construção de mais de 10 projetos. A diminuição dos conflitos internacionais fez com que sua empresa não recebesse projetos desse porte por um longo tempo. Era evidente o motivo de sua ansiedade. Após 2 dias de negociação, as duas partes finalmente chegaram a um acordo sobre um plano de construção. O contrato total valia 400 milhões de dólares. A construção incluiria 4 docas de águas profundas, uma estação de radar, equipamento de observação meteorológica, uma pista de pouso, uma base de artilharia e um silo de mísseis. Seria construída de forma semelhante ao layout da ilha Hawaii. É claro que, devido às restrições à venda de armas, a construção não incluía um dispositivo de lançamento de mísseis ou artilharia de alto calibre. Sem a permissão do governo australiano, Thomas não teria coragem de vendê-los. Mas Jiang Shen também não queria essas coisas. Independentemente de quão confiáveis os mísseis fossem no século XX, eles não seriam mais fortes que o míssil de cruzeiro Disaster 32. Independentemente de quão poderosa fosse a artilharia, seria ela mais devastadora que um canhão de pulso eletromagnético tipo 50. Embora ainda não tivesse controle sobre a tecnologia da arma anterior e esta última estivesse limitada apenas ao tipo de veículo, Jiang Shen acreditava firmemente que, com sua exploração contínua no apocalipse, essas tecnologias inacreditáveis seriam suas um dia. Thomas também vendeu a Jiang Shen 4 helicópteros U-60 Black Eagle pelo preço unitário de 4 milhões de dólares. O preço incluía o treinamento para 8 pilotos de helicóptero. Com as 4 águias negras,
A mobilidade da base militar na Ilha da Lua Nova aumentaria substancialmente. Com a capacidade de transporte dos 4 helicópteros, os soldados da Companhia Comercial Celestial poderiam saltar de paraquedas rapidamente em qualquer uma das 9 ilhas para responder a situações inesperadas. Antes de atualizar a tecnologia, o Black Eagle seria o veículo de voo de transição ideal. Ponto. No terceiro dia na Austrália, o contrato da base militar já estava fechado. Mammoth enviou profissionais para inspecionar a Ilha da Lua Nova. Segundo Thomas, se todos os projetos fossem executados sem problemas, a base estaria concluída em julho. Depois de terminar essa tarefa, Jiang Shen não retornou imediatamente. Na manhã seguinte, Jiang Shen acordou cedo e foi para a área rural ao norte de Melbourne. A província de Victoria, localizada no extremo sudeste da Austrália, era conhecida como a Província do Jardim. Por estar localizada à beira-mar, o clima era quente e úmido, o que a tornava a detentora da melhor vegetação e das pastagens mais férteis de toda a Austrália. Victoria, portanto, era a maior produtora de laticínios e produtos agrícolas do país. Quando o carro saiu do centro da cidade, o ar ficou muito mais fresco. Jiang Shen parou em frente a uma fazenda pouco antes de conseguir alcançar o dono da fazenda, que tinha acabado de descer do caminhão. Você é? Jiang Shen. Jiang Shen se apresentou. O fazendeiro com uma barriga de cerveja bem grande enxugou o suor do rosto com uma toalha. Jiang Shen. Hã? Porque sinto que já ouvi esse nome antes. Pode me chamar de Luke. Sou o dono da fazenda. Você veio comprar leite fresco. Leite fresco? Jiang Shen ficou intrigado. Não é? O dono da fazenda olhou surpreso para Jiang Shen enquanto enrolava a toalha em seu pescoço grosso. Você não é um comprador? Um ponto de interrogação com a sua idade. Você deve ser um estudante internacional de Melbourne. Lucas usou quando usou a palavra comprador. Jiang Shen deu um tapa na testa. A Futura Internacional era agora uma empresa da Fortune 500. Como presidente, seria impossível para ele ser um comprador. Você cometeu um erro. Estou aqui para discutir um assunto importante. Luke olhou para ele com ceticismo. No momento em que eles conversavam, uma van parou em frente à fazenda. Uma garota de boné saiu do carro. Quando Luke viu quem era, pareceu entender o motivo da sua presença e voltou imediatamente para a fazenda. Olá, a garota estava bastante animada enquanto cumprimentava Jiang Shen calorosamente. Jiang Shen sorriu e perguntou casualmente, você é uma estudante internacional em Melbourne? A menina estava bastante falante e disse animadamente, estou estudando administração de empresas, estou no meu 3º ano agora. E você? Não sou estudante, terminei de estudar há 2 anos. Você não é uma estudante internacional? Então é uma imigrante? Perguntou a garota, piscando os olhos. Embora não fosse errado da parte dela dizer isso, Jiang Shen não era uma imigrante australiana, mas sim uma imigrante Xin. De onde você é então? O Shen. Entendo. Sou de Shangjing. Você trabalha com compra de leite em pó? Por que você acha que eu sou um comprador? Jiang Shen disse com uma expressão sem palavras. A garota olhou para Jiang Shen, confusa. Então, pareceu entender algo e gentilmente recomendou algo a Jiang Shen. Se você for levar para sua família, é melhor comprar no hipermercado. Embora os produtos da fazenda sejam bebíveis, a embalagem é inconveniente e anti-higiênica. E você? Jiang Shen olhou para ela, confuso. Não estou comprando para minha família. A garota revirou os olhos para Jiang Shen. Sou compradora e vendo principalmente no WeChat e no Taobao. Além disso, recentemente abri uma loja de compras na Litruit. Agora posso pagar minha mensalidade. Ao dizer isso, um sorriso orgulhoso surgiu no rosto da garota. Comparada aos estudantes pobres que estudavam no exterior e obrigavam os pais a venderem suas casas, ou aos estudantes vindos de famílias ricas, não havia muitos estudantes internacionais que pudessem ser tão independentes quanto ela. Ela não tinha um sugar daddy nem sobrecarregava a família. Mas ela não conseguia imaginar que o designer da Litruit estava parado na sua frente conversando casualmente com ela. Loja de compras. As lojas de compras não compram no supermercado. Jiang Shen vagamente se lembrou que os anúncios em sua memória estavam escritos dessa forma. Você é idiota ou o quê? A garota revirou os olhos para Jiang Shen.
Você nunca comprou leite em pó no Walmart antes? Os clientes AN só podem comprar 2 por vez, e eles também são mais caros. A loja online que tenho com um amigo vende pelo menos 20 e poucos por dia. Como poderíamos comprar isso no supermercado? Compramos diretamente da fazenda e compramos as embalagens vazias e caras da usina de reciclagem. Então ela pareceu ter percebido algo e imediatamente parou de falar. Coincidentemente, Luke caminhou até eles carregando uma sacola grande. Os olhos da garota brilharam e ela imediatamente caminhou até ele. O australiano ajudou a menina a carregar o leite em pó na van e aceitou seu maço de notas. Até mais. A garota sorriu docemente para Jiangxi antes de acenar em despedida. Jiangxi acenou de volta e disse adeus à garota que ele não conhecia. Uma garota cortês. Mas ele sentiu que o sorriso doce era falso. Certo, amigo, qual é o seu problema? Luke enxugou o suor enquanto perguntava a Jiangxi. Jiangxi não respondeu, pois fez uma pergunta irrelevante. Esse leite em pó é seguro? Luke estava completamente perdido. Ele olhou para Jiangxi com uma expressão confusa antes de assentir. Claro que é seguro. Minha fazenda passou por todas as inspeções sanitárias desde o início. Embora aquele lote fosse de insumos não aprovados que pedi para a fábrica de leite em pó do meu amigo produzir, a qualidade é, sem dúvida, segura. Após um momento de silêncio, Jiangxi suspirou com um tom de derrota. Contanto que eu seja seguro. Claro, não estou aqui para comprar leite em pó, só estou um pouco curioso. Tanto faz, vamos falar de negócios. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.